gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vou contar pra vocês o caso da Didi e de sua filha Gypsy. Didi e Gypsy moravam em Springfield, nos Estados Unidos. Didi tinha 48 anos, tinha vindo da Louisiana, era uma mulher muito grande, com cabelos escuros e bem encaracolados. Ela tinha costume de prendê-los com fitas coloridas. As pessoas que conviveram com ela disseram que ela era uma amiga muito generosa com o seu tempo e, quando possível, com seu dinheiro também. Ela tinha muita facilidade em fazer amigos. Didi não trabalhava. Ela cuidava de sua filha Gypsy Rose por tempo integral. Gypsy, de acordo com sua mãe Didi, tinha uma longa lista de problemas de saúde. Dentre elas, anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, apneia do sono e problemas na vista. E sempre foi assim, desde que ela era um bebê. Inclusive, quando ela era um bebê, ela passou um tempo na UTI neonatal porque ela tinha leucemia. Gypsy era pequenininha, tinha mais ou menos 1,5 m de altura, vivia em uma cadeira de rodas, tinha o rosto bem redondo e um óculos gigante que quase tomava seu rosto inteiro. Era muito magra e seus dentes estavam mal cuidados. Ela se alimentava por um tubo e muitas vezes tinha que usar um tubo de oxigênio. Gypsy era amistosa e às vezes era muito falante. Apesar de ser uma adolescente, sua voz era extremamente fina. Ela soava como uma criança. Inclusive, ela estudava em casa, pois ela jamais poderia acompanhar os colegas da escola. Sua mãe sempre alertava as pessoas que conversavam com ela de que ela tinha sofrido de sérios danos cerebrais e por isso ela tinha a mentalidade de uma pessoa de 7 anos. Então ela deixava muito claro que todo mundo que fosse se comunicar com a menina tinha que tratá-la como se ela fosse uma criança de 7 anos. Como sua mãe sempre raspava seu cabelo porque dizia que ela tinha leucemia e o cabelo já ia cair de qualquer jeito, Gypsy adorava usar diversas perucas de princesas porque ela queria esconder sua cabeça pequena e careca. A casa onde as duas moravam foi doada por uma ONG e ela era toda adaptada para uma pessoa com deficiências. Às vezes, nas noites de verão, Didi, mãe de Gypsy, fazia cinema para as crianças que não tinham dinheiro para pagar a entrada nos outros cinemas da cidade. Então, quando a criança realmente não tinha dinheiro, ela apenas cobrava a pipoca e o refrigerante. E todo o dinheiro arrecadado ela usava para tratamentos de sua filha Gypsy. Depois de algum tempo, Didi ficou muito próxima de seus vizinhos da frente. Lá moravam Amy e seus 4 filhos. E ao longo de anos de chás e cafés, Didi resolveu contar sua história de vida para Amy. Didi era de uma pequena cidade na Louisiana e decidiu fugir com Gypsy porque ela disse que era vítima de abusos. A gota d'água para ela foi quando seu pai, avô de Gypsy, queimou a neta com uma bituca de cigarro. Então ela abandonou sua cidade natal para sempre. Ela disse que seu ex-marido, pai de Gypsy, era caloteiro, alcoólatra e viciado em drogas. Diz que ele fazia piadas com os problemas de Gypsy e que nunca mandou nenhum centavo nem para ela nem para a filha dela, mesmo depois que elas passaram pelo furacão Katrina. Às vezes a vizinha Amy, ao ouvir todas aquelas histórias, se sentia extremamente sufocada, porque ela disse que a vida de Didi se baseava em levar a filha para o hospital. Então basicamente era isso, ela cuidava da filha e levava ela para o hospital. E isso ela fazia durante todo o tempo dela. Mas disse que no final das contas as duas pareciam felizes. Elas ganhavam diversas viagens para Disney e até chegaram a conhecer a cantora de country Miranda Lambert por intermédio de fundações. Conforme o depoimento de uma vizinha que morava próximo, Kim, ela diz que as duas eram perfeitas. Uma menina pobre e doente com uma mãe incrível que só pensava em ajudar os outros. Até que no dia 14 de junho de 2015, foi postada uma mensagem no Facebook de Didi e estava escrito: "A vaca morreu". Se vocês entrarem no Facebook de Didi hoje, a postagem ainda tá lá com todos os comentários originais do dia que tudo aconteceu. Então, depois que todos os conhecidos viram essa mensagem postada no Facebook de Didi, todos começaram a ficar extremamente preocupados. Eles começaram a ligar para os celulares, para a casa delas, mas ninguém atendia. Todo mundo foi até lá e viram que o carro de Didi estava na garagem, mas eles tocavam a campainha, batiam na porta e ninguém atendia. Eles rapidamente chamaram a polícia, mas a polícia não podia arrombar a casa porque eles não tinham mandado de busca. Mas eles também não impediram David, que era um vizinho próximo, de entrar pela janela. Lá dentro tudo estava aparentemente normal, mas o ar-condicionado estava ligado no máximo, as luzes estavam apagadas e a cadeira de rodas de Gypsy estava lá.
Até que às 10h45 da noite, o mandado chegou. A polícia entrou na casa e quando entrou no quarto de Didi, encontrou o corpo dela esfaqueado em cima de sua cama. E não havia sinal nenhum de Gypsy. Todos temiam pelo pior de Gypsy. Ela despertava em todos um instinto paternal. Então todos estavam assim, gente, onde a Gypsy está? Se a mãe dela, que era uma pessoa saudável, não tinha doença nenhuma, estava morta, esfaqueada em cima da cama, o que podiam ter feito com Gypsy, que era uma criança pequena e totalmente dependente? No dia seguinte, a vizinhança organizou toda uma arrecadação para fazer o enterro de Didi. A polícia, já naquela noite, começou a colher depoimentos de todos os conhecidos das duas. A Leah, de 23 anos, uma das filhas de Amy, sua vizinha, ela disse que Gypsy era como se fosse sua irmã mais nova, e Gypsy achava a mesma coisa dela. As duas raramente ficavam sozinhas sem Didi estar junto, e Gypsy contava diversos segredos para Leah. Gypsy criou uma conta secreta no Facebook para falar com a Leah escondido de sua mãe. Gypsy confessou para Leah que tinha conhecido um homem num site de namoro cristão e estava completamente apaixonada. Ainda não havia dito para sua mãe porque tinha certeza que Didi não aprovaria o seu relacionamento. Didi não aprovaria de maneira nenhuma os relacionamentos de Gypsy porque ela era uma criança muito doente e ela acreditava que Gypsy tinha a mentalidade de uma menina de 7 anos. Gypsy se questionava e questionava sua amiga Leah porque ela tinha vontade de sair com outros homens, ela tinha até desejos sexuais como qualquer menina na idade dela, e na época ela tinha 18 anos. O nome do namorado de Gypsy era Nicholas Godijon. Ele não se importava que Gypsy morava numa cadeira de rodas, ele a amava mesmo assim. Eles se amavam demais e diziam que iam casar. Gypsy estava planejando apresentar Nick para sua mãe, fingindo um encontro casual. Ela tinha pensado deles irem no cinema e lá ela conheceria Nick de mentira e ela apresentaria ele para sua mãe. A Leah achou muito estranho Gypsy falar com ela sobre homens, porque ela acreditava que Gypsy era uma criança. Em 2011, Didi tinha pego conversas de Gypsy com a Leah e ficou extremamente brava com aquela situação. Ela tirou o computador, o celular, excluiu todas as contas de Gypsy do Facebook e disse que ela ia ficar de castigo sem poder mexer em nenhum dos aparelhos. Então, depois que a Leah e a Gypsy conversaram sobre o Nicholas, nunca mais elas conversaram. A Leah contou tudo isso para a polícia quando eles estavam na porta da casa das duas. Ela mostrou todo o histórico de conversas do Facebook para a polícia. A polícia conseguiu rastrear o IP do computador onde tinham postado a mensagem de Didi e até que acharam o endereço de Nicholas Godijon. Então, em 15 de junho, a polícia foi até a cidade de Big Bend, em Wisconsin, na casa de Nick Godijon. E eles ficaram surpresos porque lá estava Gypsy. A partir daí, tudo ficou extremamente esquisito para todo mundo. Gypsy estava andando normalmente, sem ajuda de cadeira de rodas. Aparentemente não tinha problema nenhum com seus músculos. Também não tinha consigo os seus remédios, nem seu tanque de oxigênio. Além disso, o cabelo dela estava curto e espetado, mas ela não era careca. Ela falava com muita clareza, apesar do choque do que tinha acontecido. A criança frágil que os outros conheceram estava transformada. Era tudo uma mentira, disse ela à polícia. Agora eu vou explicar para vocês o que era uma grande mentira. O nome de Didi era Claudine Blanchard. Claudine nasceu numa cidade que chamava Golden Meadow. Ela tinha 5 irmãos e sua mãe morreu em 1997. Rod Blanchard era pai de Gypsy. Ele conta que conheceu Didi no ensino médio, então eles começaram a namorar. Eles namoraram entre 4 e 6 meses até que Didi engravidou. Ele tinha 17 anos e ela tinha 24. E para Rod, a solução era casar. Ele diz que pelo fato deles terem casado pelos motivos errados, só porque ela estava grávida, ele a abandonou. E embora ela tenha tentado várias vezes voltar com ele, o casamento tinha acabado. Gypsy Rose nasceu em 27 de julho de 1997, logo depois da separação. Gypsy nasceu extremamente saudável, conforme seu pai disse. Mas quando ela tinha 3 meses, sua mãe se convenceu de que ela tinha apneia do sono e que ela parava de respirar enquanto estava dormindo. Foi aí que ela começou a levar Gypsy para o hospital. Segundo as lembranças de Rod, embora os médicos tivessem feito mais de 3 baterias de exame, eles não encontraram nada. Mas Didi tinha certeza de que Gypsy estava doente. Ela começou a descrever diversos nomes de doenças difíceis para Rod, convencendo ele de que ela tinha diversas doenças. Uma das doenças que ela dizia que a filha dela tinha era anomalia cromossômica. As coisas logo saíram do controle. Didi sempre achava alguma coisa de errada com a sua filha, com os médicos, ou com os remédios que eles receitavam. Ela já tinha trabalhado com enfermagem, então ela sempre sabia os termos técnicos para as doenças da filha dela.
Parecia que ela sempre tinha tudo sob controle. Ela tinha resposta para tudo. Rod casou de novo e teve outros filhos. Ele e sua esposa sempre mantinham contato com Gypsy até os 10 anos de idade, em 2004. Naquele tempo, Gypsy nunca tinha dito nada de ruim a respeito de sua mãe. Enquanto isso, a relação de Didi com sua família começou a piorar, não se sabe ao certo o motivo. Ela começou a ter diversos problemas com a polícia, em geral por infrações um pouco menores. Depois, ela simplesmente decidiu se mudar com sua filha. Didi disse aos novos médicos que Gypsy tinha convulsões a cada 2 meses, então eles receitavam novos remédios. Didi insistia que sua filha tinha distrofia muscular, mas biópsias provavam que a doença era inexistente. Também dizia que Gypsy tinha problemas na visão e na audição. Isso fez com que os médicos fizessem diversas cirurgias na menina. Em 2005, a cidade que elas moravam foi atingida pelo furacão Katrina. E embora a casa delas não tivesse sido atingida, a cidade toda ficou sem energia elétrica, então elas decidiram mudar. As duas procuraram abrigo para pessoas com necessidade, mostrando fotos de uma casa destruída no furacão Katrina, só que a casa não era delas. Elas disseram para a equipe do abrigo que tinham perdido os históricos de médico da Gypsy porque tinha se perdido junto com a enchente do furacão. A história de uma mãe que perdeu tudo com sua filha doente era irresistível para a imprensa. Também pegava muito bem com as organizações de caridade. Até que em 2008 se mudaram para um bangalô rosa que foi doado por uma ONG. Gypsy sempre tinha recebido diversas doações de entidades por causa dos problemas dela, mas com certeza o bangalô foi o maior deles, e a doação da casa despertou o apetite em Didi. Em Springfield, elas ganharam diversos voos gratuitos, elas ganharam também muitas viagens para Disney e diversas outras viagens. Rod continuou mandando mensalmente $1.200 de pensão para Didi e para Gypsy, embora Didi dissesse para as pessoas que ele não mandava nada e que ele era um viciado em drogas. Quando Rod ligou para dar parabéns para Gypsy quando ela fez 18 anos, Didi falou para ele que ele não poderia falar a idade dela porque ela achava que tinha 14 anos. De acordo com Rod, Didi começou a construir um castelo de mentiras e uma mentira levava a outra até que tudo ficou fora do controle. Até o dia em que Didi apareceu morta. Rod diz que a primeira vez que viu Gypsy andando foi quando ela apareceu nos noticiários como suspeita da morte de sua mãe. E ele diz que apesar de tudo, quando ele a viu andando, ele ficou muito feliz. Como Gypsy era muito criança, ela demonstrava confusão em diversas coisas que ela falava. Quando perguntaram a idade dela no dia que ela foi presa, ela disse que tinha 19. Só que depois pegaram a data de nascimento dela e ela tinha 23 anos. A montanha de diagnósticos e a grande lista de remédios demonstrou que Didi tinha uma doença que chamava Síndrome de Munchausen por procuração. Uma pessoa que sofre dessa doença finge ou induz sintomas físicos e psicológicos para obter a atenção e simpatia dos outros. Didi manipulava e trocava de médicos até que um deles dissesse aquilo que ela queria ouvir, alguma doença para Gypsy. Eles trataram vários problemas em Gypsy: visão, audição, salivação, sono, e tudo isso era causado pela suposta distrofia muscular. Algumas intervenções foram cirúrgicas. Eles operaram diversas vezes o músculo ocular de Gypsy por causa de supostas fragilidades. Tubos foram inseridos em seus ouvidos por conta de supostas infecções e ela passou a se alimentar com um tubo de alimentação. Dificilmente ela se alimentava normalmente. Os dentes de Gypsy apodreceram e tiveram que ser extraídos, mas não se sabe ao certo se foi por má higiene bucal, se foi por diversas ingestões de remédios ou se foi desnutrição severa. Os procedimentos invasivos no corpo de Gypsy foram extremamente severos e prolongados, mas ela tinha uma idade em que ela não podia questionar ninguém se ela tinha ou não aquelas doenças. Os médicos, por sua vez, não perceberam as mentiras de Didi, com exceção de um neurologista infantil em 2007 que teve uma certa dúvida sobre o que Didi falava. Ele disse que da primeira vez que atendeu as duas, ele ouviu tantas histórias de tantas doenças que para ele aquilo não colou. Nas notas para o médico principal de Didi, ele escreveu em negrito e sublinhou: a mãe não é boa com histórias. E por fim, o que realmente aconteceu? No desenrolar das investigações policiais, eles encontraram mensagens entre Gypsy e Nick, onde eles planejavam a morte de Didi. Gypsy contou para Nick que não aguentava mais viver naquela prisão onde ela estava sendo colocada por sua mãe. Então Nick não pensou duas vezes em ajudá-la a acabar com tudo aquilo. Então no dia que tudo aconteceu, Gypsy abriu a porta para Nick entrar e esfaquear sua mãe.
Em 5 de julho, Gypsy confessou ter assassinado sua mãe. O juiz a sentenciou a 10 anos de prisão, a pena mínima. Ela poderá pedir liberdade condicional em 2023, quando ela tiver 32 anos. Gypsy está presa, ela está com os cabelos compridos, sua pele está muito boa, ela não toma nenhum tipo de remédio e não teve nenhuma doença até agora. O advogado de Gypsy chegou a comentar que seus clientes costumam emagrecer na cadeia. Já Gypsy, nos primeiros 12 anos de prisão, chegou a engordar 6,5 kg. Gypsy diz que se sente mais livre na prisão do que quando morava com sua mãe. Gente, tem um documentário sobre isso no YouTube que chama Mamãe Amada e Morta. Nesse documentário tem entrevistas com Gypsy e também fala um pouco sobre Nick. Ao que me parece, ele tinha alguns problemas, ele era autista e por isso ele ajudou Gypsy a matar sua mãe. Hoje em dia eles não namoram mais. Gypsy diz que não tinha como falar com ninguém sobre aquilo que ela estava passando e a única solução que ela encontrou foi realmente matar sua mãe. Aí fica a questão que eu faço com vocês. Será que Gypsy matou sua mãe por legítima defesa? Quero que vocês deixem aqui no comentário a opinião de vocês sobre esse caso. Vocês acham que a única opção de Gypsy se livrar da sua mãe era simplesmente matando ela, ou ela poderia ter dado outro jeito? Ela merece passar esses anos na cadeia ou ela deveria ser liberada por legítima defesa? Será que Gypsy é realmente uma assassina ou tudo que sua mãe a fez passar a levou a cometer esse crime? Será que em outras circunstâncias ela cometeria um assassinato? O que vocês acham sobre isso? Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu acho interessantíssimo essa história, por isso eu quis trazer aqui pra vocês. Gente, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e inscrevam aqui nos comentários. Me segue também no Instagram, que lá eu tento conversar com vocês sobre o conteúdo que eu posto aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!